a partir do versículo 19. Eu queria pregar nessa manhã a história de Jesus com a mulher samaritana, para aprendermos o que é adorar em espírito e em verdade. Esse é o tema da nossa manhã, em espírito e em verdade. Eu tenho certeza que Deus pode falar muito aos nossos corações. João capítulo 4, a partir do versículo 19. Você sabe muito bem que o capítulo começa com Jesus decidindo sair da Judeia e ir para a Galileia. E o texto bíblico diz que era necessário passar por Samaria. Não era necessário passar por Samaria, porque era o único endereço ou a única rota, não. Era necessário passar por Samaria, porque Deus tinha um projeto em Samaria. Porque o Senhor Jesus tinha um plano em Samaria, porque o Senhor Jesus salvaria uma mulher em Samaria, por isso era necessário passar por Samaria. Jesus mostrando a sua humanidade, porque nós sabemos que ele é 100% Deus e 100% homem, mostrando a sua humanidade, cansado da viagem, por volta da hora sexta, ou seja, meio-dia, ele se assenta próximo ao poço que Jacó deu ao seu filho José. Nesse momento aparece uma mulher que foi buscar água naquele poço, e Jesus começa uma conversa com aquela mulher, e diz para aquela mulher: me dá água para beber. E a mulher assusta, dizendo: como você, sendo judeu, conversa comigo que sou uma mulher samaritana? Jesus diz para aquela mulher: se conheceres, mulher, o dom de Deus, e quem é que está diante de ti, você é quem pediria água, porque essa que você está pegando, você vai tomar e vai ter sede de novo, mas a que eu tenho para te oferecer, nunca mais você terá sede. Aquela mulher começa a perceber que não está diante de qualquer pessoa, está diante de alguém diferente. Ainda não sabia que era o Messias, mas diante de alguém diferente, ela já tinha percebido que estava. Então ela diz para Jesus: então me dá dessa água. Jesus agora então vai tocar na vida daquela mulher. E se ele, cansado da viagem, mostra a sua humanidade, agora ele mostra a sua divindade. Porque ele conhecia aquela mulher no íntimo, mesmo sem ter encontrado com ela antes. Ele diz: vá lá e chama teu marido. E a mulher disse: eu não tenho marido. Jesus falou para ela: você disse bem, porque você já teve 5, e esse que está com você agora não é o seu marido. A partir deste momento é que começa a nossa leitura. O versículo 19 diz assim: Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Perceba, irmãos, enquanto a conversa não desenrolou para um momento pessoal e algo pessoal da vida dela, aquela mulher ainda não tinha chamado Jesus de profeta nem de Messias. Mas depois que Jesus revela um pouco do seu coração, depois que Jesus revela um pouco da vida dela, aí ela tem certeza que Jesus não é um homem qualquer. Ela não sabe que Jesus é o Messias. Ela ainda até aqui não reconheceu a divindade de Jesus. Mas ela está dizendo: vejo que tu és profeta. Vejo que aquele homem que está diante de mim é diferente. Eu agora percebo que eu estou conversando com alguém não comum. Um homem, mas não comum. Tu és profeta. E ela aproveita que está diante de um profeta judeu, e começa um embate teológico com Jesus. Olha o versículo 20. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Perceba, Jesus era um homem judeu, ele nasceu em Belém da Judéia. Aquela mulher era uma mulher samaritana. E nós temos algumas diferenças entre judeus e samaritanos. Uma diferença histórica e uma diferença teológica. A diferença histórica é o seguinte: nós sabemos que a Assíria invadiu o reino do norte de Israel.
no ano 722 a.C., quando a Assíria, o império mundial da época, a Assíria, volta com os israelitas para aquela terra, ela volta com israelita, mas também com homens de outros povos. E agora a região do norte se torna uma região de pessoas mestiças, de um povo mestiço. Agora não é só israelita, é israelita e gentil. Enquanto que no Reino do Sul não aconteceu isso. Todos os judeus eram 100% judeus. Os samaritanos não. Os samaritanos vieram de casamento entre israelitas e gentios. Então, os samaritanos já recebiam um preconceito do judeu, porque o samaritano não era 100% israelita. Agora, a diferença teológica. Os samaritanos recebiam como verdade e como doutrina apenas os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Enquanto que os judeus aceitavam todos os textos daquilo que chamamos hoje de Antigo Testamento. Na nossa Bíblia, 39 livros. Na Bíblia judaica, 22 livros. Não tem diferença de conteúdo, só tem diferença de livros. Para nós, 1º e 2º Samuel são 2 livros. Para eles, um livro só. Para nós, 1º e 2º Reis, 2 livros. Para eles, um livro só. Então, os judeus aceitavam todo o Antigo Testamento. Os samaritanos, apenas os 5 primeiros livros da Bíblia. Entendendo isso, nós entendemos o que essa mulher está falando. Porque ela diz: nossos pais adoravam no monte. Vocês, judeus, adoram no templo. É claro, nos 5 primeiros livros da Bíblia, a história nos narra, nos conta um monte santo, um monte de adoração, o monte Gerizim. Então, como eles aceitavam apenas os 5 primeiros livros da Bíblia, eles diziam: o lugar de adoração é no monte Gerizim. Mas como os judeus aceitavam o restante do Antigo Testamento, no restante do Antigo, a Bíblia diz que a adoração era no templo de Jerusalém. Então nós temos um debate histórico, pelo preconceito que os samaritanos viviam, e agora um debate teológico, onde se deve adorar: no monte Gerizim, ou então no templo de Jerusalém. E aí Jesus vai responder esse embate teológico da mulher no versículo 21. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Jesus está dizendo: mulher, pode acreditar no que eu estou te falando. Esse assunto adoração vai mudar. Esse assunto adoração vai sofrer algumas alterações. Vocês estão preocupados em adorar no monte Gerizim. Os judeus estão preocupados em adorar no templo. Mas eu vou trazer uma revelação completa sobre o assunto adoração. Vai chegar um momento em que essa questão de adoração mudará. Antes, Jesus mostra a superioridade teológica dos judeus em relação aos samaritanos. Olha o 22. Vós adorais o que não conheceis. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. O que Jesus está falando para aquela mulher? Mulher samaritana. O conhecimento sobre Deus dos samaritanos é realmente limitado. Porque vocês obedecem e seguem apenas os 5 primeiros livros. Mas os judeus seguem toda a revelação bíblica, até esse momento, o Antigo Testamento. E a salvação vem dos judeus. Por quê? Porque Jesus era um judeu. Jesus nasceu em Belém da Judeia. Então os samaritanos estão limitados em seu entendimento. Os judeus conhecem um pouquinho a mais, porque a salvação vem deles, dos judeus. Jesus vem dos judeus. Aí no versículo 23, a diferença, a mudança no assunto adoração. No 21, vai chegar a hora. No 23, a hora já chegou.
Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Olha alguns pontos neste versículo. Primeiro, o Pai está procurando. Irmãos, é óbvio que esta linguagem é uma linguagem acomodativa. É claro que nós sabemos que o Pai é onisciente, onipresente e onipotente. É claro que ele sabe quem é um verdadeiro e quem é um falso adorador. É claro que Deus sabe. Mas o texto está mostrando para nós o anseio do coração do Pai. Porque Deus está procurando ser adorado. Deus criou os homens para o adorar. Mas dentro dos adoradores tem os verdadeiros e tem os falsos adoradores. E Deus não quer relacionamento com os falsos. Deus tem relacionamento com os verdadeiros. Verdadeiros adoradores. O que é um adorador? Adorador é alguém que canta? Não. Adorador é quem faz parte do ministério de louvor? Não. Adorador é aquele que tem o dom na voz? Não. A palavra adoração significa se prostrar, se quebrantar, servir a alguém superior. Então o que Jesus está falando para a mulher samaritana é: o Pai está neste momento sondando corações e descobrindo quem o serve de todo o coração e quem não o serve de todo o coração. E aqueles que se prostram diante dele, servindo a ele de todo o coração, fazem isso em espírito e em verdade. O que significa em espírito? Perceba o debate da mulher. Eu adoro num local, eu adoro no monte. O judeu adora em outro local, adora no templo. Mas Jesus está dizendo, não é em locais, é em espírito. Não é só no Monte Gerizim, é em espírito. Não é só no templo de Jerusalém, é em espírito. Não é só na Igreja Batista da Lagoinha, é em espírito. Não é só na Deus é Amor, é em espírito. Não é só na Assembleia de Deus, é em espírito. Por dentro, de forma interna, através do novo nascimento. Em verdade, não mais através de símbolos, mas através de uma pessoa chamada Jesus Cristo de Nazaré, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus está dizendo que no assunto adoração, a geografia não importa, e sim o interno da pessoa. Porque você pode subir no Monte Gerizim, irmão, cheio de erro, cheio de falha, cheio de pecado, e não se prostrando diante de Deus. Você pode entrar no templo de Jerusalém e ali oferecer o seu sacrifício a Ele, uma oferta a Ele, mas um coração longe de Deus. O próprio Deus diz uma vez, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Você pode também adorar a Deus não em verdade, através do seu mérito, através do que você acha que é correto, através da sua obediência. Isso não é adoração. A adoração que sobe a Deus tem que ter um intermediador, um intermediário, um mediador, e esse é Jesus Cristo. Por que é que Deus aceita a sua adoração? Porque a sua adoração é em Cristo. Se você chegasse aqui para adorar, irmãos, pelos seus méritos e na força do seu braço, não chegaria nesse teto. Mas nós estamos aqui sabendo que somos aceitos por Deus, porque a nossa adoração, ou seja, o nosso serviço a Deus é através de uma pessoa, aquele que verteu o seu sangue na cruz, aquele que nos representou, aquele que pagou pelos nossos pecados, aquele que nos perdoou no Calvário. Jesus Cristo nos permite adorar o Pai em espírito e em verdade. Não é no monte Gerizim, não é no templo de Jerusalém, é de forma interna.
Um verdadeiro adorador é aquele que serve a Deus de coração em todos os lugares. Por onde ele passa, ele está servindo a Deus. Por onde ele passa, ele dá testemunho de Deus. Por onde ele passa, ele prega o evangelho. Não só num lugar específico. Ô, meu irmão, quantas vezes nós pensamos que a nossa vida cristã se resume em estar aqui domingo de manhã, em estar aqui domingo à noite. Lá no seu íntimo você sabe que não é assim, mas na prática, às vezes você faz isso. Agora é o meu momento de estar com Deus na igreja. E segunda-feira? A segunda-feira é o meu momento de estar com o palavrão. Terça-feira é o meu momento de estar xingando os outros. Quarta-feira é o meu momento da prostituição. Domingo, quinta do adultério. Sexta da lascívia. Sábado é meu dia de ter inveja dos outros. E domingo? Domingo é meu dia de ir para a igreja. Tem gente assim. Tem ímpio que se acha cristão, que vive assim. Mas Jesus está dizendo, segunda é dia de adoração. Terça é dia de adoração. Quarta é dia de adoração. E diz tudo bíblico. Quinta é dia de adoração. Sexta é dia de adoração. Sábado é dia de adoração. Domingo é dia de adoração, de oração e de 2 cultos. Irmãos, o Senhor Jesus está dizendo, não é local, não é geográfico, é de forma interna. Através de mim, que sou a verdade. Olha o 24. Só iremos até o 30. Olha o 24. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Se Deus é espírito, Ele quer um relacionamento em espírito. Se Deus não está limitado ao geográfico, Ele também não quer uma adoração limitada ao geográfico. Se Deus não está somente no Monte Gerizim, Ele não quer que você o adore somente no Monte Gerizim. Se Ele não está somente no Templo de Jerusalém, Ele não quer que você o adore somente no Templo de Jerusalém. Se Ele não está somente na Lagoinha Mangabeiras, Ele não quer que você o adore somente na Lagoinha Mangabeiras, não. É em espírito e em verdade. Agora, irmãos, só um detalhe. Só um detalhe. Esse texto está chamando Deus de espírito. E Ele é espírito. O que é Deus ser espírito? Significa que Ele é imaterial. O Pai não tem um corpo. O Filho tem um corpo. O Pai não tem um corpo. A Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus. A Bíblia diz que Deus é invisível. O próprio Deus disse a Moisés, você não pode ver a minha face, porque você não suporta. Onde Deus está? Aí está no céu. O céu cabe Deus? Cabe não. E essa terra cabe Deus? Cabe não. A Bíblia diz que o trono de Deus está lá no céu. E a terra é o que dos pés dele? Estrado dos pés dele. Mas deixa eu te perguntar, irmão. Cabe Deus no céu e na terra? Existe algo maior do que Deus? Existe um lugar maior do que Deus? Onde Deus está? Se existir um lugar que cabe Deus, esse lugar é maior do que Deus. E Deus é maior do que tudo. Onde é que Ele está? Em todo lugar. Todo lugar é maior do que Deus? Não. Então onde Ele está? Em todo lugar. Meu Deus, que loucura. Irmãos, escuta. O universo conhecido pela ciência tem 90 bilhões de anos-luz. 90 bilhões de anos-luz. Significa que se você viajar na velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo, você vai viajar durante 90 bilhões de anos para chegar de uma extremidade à outra do que os cientistas conhecem. Quem é que mantém tudo isso? Deus. Quem é que criou tudo isso? Deus. Quem é que é o dono de tudo isso? Deus. Quem tem um propósito em tudo isso? Deus. Quem é o mantenedor de tudo isso? Deus. O nosso Deus, que é Espírito. Aplauda ao Senhor Jesus. Irmãos, é por isso que de fato quando cantamos músicas assim como eu vou cantar agora, a gente realmente fica boquiaberto. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos. Fique a pensar um dia nas obras das mãos de Deus. Você vai ver que um dia é muito pouco.
Fica a pensar uma semana, é muito pouco. Um mês é muito pouco. O salmista, se eu pensasse, eu pensaria, sem jamais chegar ao fim. Esse é o nosso Deus. Tudo isso que eu falei se resume no que Jesus disse sobre o Pai aqui. Deus é Espírito. Olha o 25. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Irmãos, aquela mulher, mesmo samaritana, esperava o Messias. O livro Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, apontava a chegada de um Messias. Moisés disse que viria um profeta como ele, e que o povo ouviria. O Novo Testamento diz que esse profeta era Jesus. Como é que a mulher samaritana chamou Jesus? De profeta. A mulher esperava um Messias. A primeira vez que o evangelho, a palavra em respeito ao Messias foi pregada, foi em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso é uma profecia do próprio Deus, que de uma mulher sairia o descendente, que esmagaria a cabeça da serpente, e que acabaria com a descendência da serpente. O diabo tem seus filhos, tem seus descendentes, os que vivem na mentira, os que desobedecem a Deus, os que vivem na prática do pecado. A Bíblia chama esses de filhos do diabo. Mas um descendente de uma mulher viria para acabar com as obras do diabo. É Jesus Cristo de Nazaré. Desde as páginas do Gênesis, Jesus é prometido, o Messias é prometido. E aquela mulher, como uma samaritana, que obedecia os 5 primeiros livros da Bíblia, esperava o Messias. Eu sei que virá o Messias. Quando ele vier, ele vai nos ensinar tudo. Agora, olha o 26, irmãos. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Irmãos, presta atenção. Quem se revelou para quem? A mulher se revelou para Jesus? Não, Jesus já a conhecia. Mas aquela mulher não conhecia o Messias. E ela não tem capacidade de reconhecer o Messias se o Messias não se revelar. Lembra de Mateus 16, lá em Cesareia de Filipe? A pergunta de Jesus para os discípulos: quem os homens dizem que eu sou? Jeremias, Elias, João Batista, alguns dos profetas. E vocês que andam comigo, quem vocês dizem que eu sou? Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Olha a resposta de Jesus: bem-aventurado é você, Pedro. Não foi carne nem sangue que te revelou, mas o próprio Deus. Pedro não era capaz de reconhecer que Jesus era o Messias se Deus não revelasse a ele. A mulher samaritana não era capaz de reconhecer que Jesus era o Messias se Jesus não tivesse se revelado a ela. Você não é capaz de reconhecer que Jesus é o Messias se Jesus não tivesse aberto os seus olhos. Quem abriu o seu coração para reconhecer Jesus como Messias não foi a sua gnose, não foi o seu entendimento, não foi o seu diploma, não foi a sua inteligência. Foi Deus que abriu o seu coração para que você reconhecesse que Jesus era o Messias. Jesus está agora se revelando para aquela mulher. Irmãos, vocês acreditam na Bíblia, em todas as letras da Bíblia? Tudo que está falando aqui é verdade. Então imagina essa cena. Imagina uma mulher no seu dia a dia buscando água no poço. E encontrando naquele poço um homem judeu que viu a sede que havia em mim, sem não sei o que conhecer, e me ofereceu uma água que jorra sem. Imagina esse encontro. Imagina uma mulher indo buscar água e naquele poço encontrando o Deus homem. Imagina se fosse você, irmão. Imagina se você vivesse nesse tempo e obedecesse a palavra de Deus nesse tempo e reconhecesse a Bíblia e aguardasse o Messias e aparecesse um homem dizendo: eu sou o Messias. Eu sou o cumprimento das páginas do Antigo Testamento. Olha o 27. Neste ponto, nesta hora da conversa, de Jesus se revelando como Messias, neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram
de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Olha que interessante, irmãos. Os discípulos chegaram no meio da conversa, e na parte mais importante da conversa. Na hora que Jesus está se revelando, os discípulos chegaram e viram a cena. Qual cena? Um homem judeu conversando com uma mulher samaritana. Inconcebível na cabeça de um judeu. Judeu não conversa com samaritano, ainda mais se for uma mulher. Naquela época, o homem não conversava com mulher em público. Muito pior, porque ela era samaritana. Os judeus perceberam tudo aquilo, os discípulos. Os homens olharam tudo aquilo, perdão, os judeus não, os discípulos. Os discípulos olharam tudo isso, viram Jesus conversando com uma mulher. Mas olha a reação. Eles não perguntaram nada para Jesus. Eles não questionaram Jesus. Por que não? Deve ser porque Jesus era o mestre. E eles apenas os discípulos. O discípulo pode fazer perguntas para o mestre, mas não pode questionar o mestre. Não pode colocar o mestre na parede. Não pode falar que o mestre está errado. Quando Pedro tentou fazer isso, Jesus disse para ele: arreda-te de mim, Satanás. Porque não cogita das coisas de Deus, mas cogita das coisas dos homens. Irmão, tem coisa que Jesus faz que a gente não entende. Mas como é que você vai pôr Deus na parede? Tem gente que pensa que pode questionar a Deus. Senhor, o Senhor está fazendo isso na minha vida, eu não estou achando certo não, viu? Ah, não está achando certo não? Então qual era o seu plano? Qual era o seu propósito? Então, se você estivesse na cadeira de Deus, como você faria? Já que Deus está fazendo errado, como é que você faria? Senhor, eu estou achando que essa luta não era para mim, não. Eu acho que era para o meu vizinho, para o meu primo, para o meu tio. Mas para mim, não. Para você, não. Por que para você, não? Todo mundo pode passar luta, você não. Todo mundo pode passar problema, você não pode, não. Todo mundo pode passar dificuldade, você não pode, não. Irmãos, onde é que Deus está errando na sua vida? Levanta a mão aí, alguém que acha que Deus está errando na sua vida. Onde que Deus está errando na sua vida? Deixa eu escutar. Aonde? Ele não está errando em lugar nenhum, meu irmão. Nós é que não compreendemos os planos dele. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Quem disse que você tem que entender tudo? Quem disse que você tem que compreender tudo? Se você entendesse tudo e soubesse tudo, você seria onisciente, você seria Deus. Mas você não é Deus. Não questione Deus. Não murmure com Deus. Não blasfeme com Deus. Se Ele está fazendo algo que você não está entendendo, confie nele. Ele sabe o que está fazendo. Os discípulos chegaram perto daquela situação e não questionaram Jesus. Opa, parece que está errado. Não está de acordo com a cultura judaica um homem conversar com uma mulher samaritana. Mas é o mestre. O mestre sabe o que está fazendo. A minha vida é do mestre. Meu coração é do meu mestre. Olha essa parte, ó. A Deus eu entreguei o barco do meu ser. Entrei no mar afora. Agora quem está controlando é Deus. Senhor, eu estou achando que essa não é a rota, não. Deus está falando, essa é a rota sim. Senhor, eu estou achando que o barco tinha que ir para o outro lado. O barco é meu, vai para onde ele quer. Você está entendendo? Então não questiona Deus não, irmão. Ele é Deus. 28 e 29. Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Irmãos, presta atenção. O que a mulher foi fazer no poço de água? Buscar água. E para buscar água, ela tinha o quê? Um recipiente chamado cântaro. Ela foi buscar água, mas encontrou o Messias. O texto está dizendo que ela deixou o cântaro, voltou para a cidade e foi pregar o evangelho. Ela foi fazer uma coisa, encontrou Jesus. Não quero mais fazer essa coisa, agora eu quero falar de Jesus.
Agora eu quero pregar sobre Jesus. Ela deixou a água, deixou o cântaro, deixou a fonte, deixou Jacó, deixou José, deixou tudo e voltou para a cidade dela dizendo: eu estou achando que eu encontrei o Messias, eu estou achando que eu encontrei o Cristo, eu estou achando que eu conheci Jesus. Ô, irmão, você quer saber quem teve um encontro com Jesus de verdade? Quero. Como? Só quem deixa o cântaro. Se deixou o cântaro e foi pregar o evangelho, teve um encontro com Jesus. Jesus mesmo disse que os soldados desta vida não se entrelaçam com as coisas terrenas. Jesus mesmo disse que quem está com a mão no arado não olha para trás. Tem gente que está falando que encontrou Jesus, mas está muito preso a essas coisas ainda. Tem gente que diz que encontrou Jesus, mas está muito amarrado nas coisas deste mundo ainda. Mas quem encontrou Jesus deixa o cântaro, larga o cântaro e só quer pregar sobre Cristo, falar de Cristo, abandona a velha vida e agora se torna um missionário. Essa mulher agora é uma missionária. Essa mulher agora é uma pregadora do evangelho. E olha o resultado de deixar o cântaro e se tornar um missionário. 30. Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Aquela mulher deixou o cântaro, deixou a fonte, se tornou uma missionária, se tornou uma pregadora e agora está levando pessoas para Jesus. E agora está levando, através da sua pregação, pessoas para encontrarem com Jesus. Esse é o resultado da adoração em espírito e em verdade. Esse é o resultado de deixar o cântaro, pregar o evangelho e trazer pessoas para Cristo. Irmãos, que o exemplo dessa mulher samaritana fique cravado em nossos corações. Para ao sairmos daqui, para quando você chegar em casa, para quando amanhã amanhecer, eu sempre falo isso, domingo é maravilhoso, a palavra é uma bênção, o louvor é uma bênção, o culto é uma bênção, mas depois de domingo e depois deste culto abençoado, sabe o que vem? Segunda-feira, volta tudo ao normal. Que na sua segunda-feira você seja uma samaritana, que na sua segunda-feira você deixe o cântaro e se torne um missionário 100% entregue a Jesus Cristo de Nazaré. Fique em pé no seu lugar. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Obrigado pela tua igreja. Obrigado, meu Deus, pelo exemplo da mulher samaritana. Obrigado pelo amor e pela misericórdia que o Senhor demonstrou a ela. Pedimos ao Senhor nessa manhã, Pai, nos faça assim também. Pedimos ao Senhor nessa manhã, Pai, nos encontre como o Senhor encontrou com ela. Pedimos ao Senhor nessa manhã, Deus, se revele a nós como o Senhor se revelou a ela. Nós queremos deixar o cântaro, Senhor. Não queremos ter medo de deixar o cântaro. Queremos deixar o que estávamos fazendo. Oh, meu Deus, nós queremos ser missionários, pregadores do evangelho, anunciantes da tua boa palavra. Nos colocamos à tua disposição nessa manhã, Pai. Faz em nós e faz através de nós, para a glória do teu nome. É o que te pedimos, em nome de Jesus.